Olá, eu sou Alan Tomás, sócio de Tecnologia e Negócios Digitais do Campus Tomás Advogados. Nesse dia 27 de fevereiro, o TSE publicou a preliminar das principais regras envolvendo propaganda eleitoral para o pleito de 2024. Vamos acompanhar aqui as 7 principais regras e aspectos envolvendo essa regulamentação. O primeiro tema relevante diz respeito à liberdade de expressão. O TSE pretende permitir a divulgação de posição política em shows, apresentações e performances artísticas ou em perfis de pessoas específicas, de artistas, de posições políticas, sem que isso seja, de fato, uma problemática. O segundo tema importante diz respeito à manifestação de artistas em eventos de arrecadação. Isso é possível desde que não seja caracterizado o showmício, O segundo item importante dessa segunda vertical aqui diz respeito à impossibilidade de realizar a famosa live eleitoral. Ou seja, o candidato ou candidata ali não pode realizar a transmissão por meio digital, com ou sem a participação de terceiro, com o objetivo de promover as suas candidaturas. E essa proibição ela é estendida também às plataformas digitais e às emissoras de rádio e televisão. O entendimento do TSE é de que isso poderia criar um desbalanceamento em termos de tempo de exposição do candidato e criar, na verdade, aqui um tratamento privilegiado não desejado ali para esse tipo de situação. O terceiro ponto relevante diz respeito ao controle das desinformações, ou das famosas fake news. O que colocou aqui o TSE? Primeiro, um aspecto de informação, que é orientação a juízes eleitorais para estarem munidos ali de dados e informações para tomarem as suas respectivas decisões. É um desafio da eleição de 2024 nacional, que envolve ali diversos municípios, os juízes locais estarem munidos de quais são as possibilidades de combate à desinformação. O segundo item é a criação de um repositório de decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria, com o objetivo de criar uma uniformidade dentro dessas decisões em todo o Brasil. E o terceiro é a possibilidade, os provedores de aplicação, as plataformas, terão que juntar as mídias e dados para comprovar o cumprimento de determinadas decisões judiciais. Ainda sobre moderação de conteúdo, o quarto item importante diz respeito à regulamentação e obrigações específicas impostas às plataformas digitais. Importante aqui colocar que, apesar de não haver no arcabouço jurídico brasileiro uma obrigação proativa dessas plataformas de monitorar o conteúdo circulado ali ou gerado pelos usuários, essa é uma questão ainda bastante controversa, que foi discutida já no PL das fake news, mas até hoje o fato é que essa regra ela não existe. Apesar disso, as plataformas, algumas delas, fazem a moderação de conteúdo ativa de acordo com as suas respectivas políticas. O TSE colocou aqui que deve ser explicado, pelo menos, as medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Ou seja, quais são as medidas adotadas para combater ali as fake news no âmbito dessas plataformas, Segundo item importante é a veiculação, e aí é controverso também, por impulsionamento e sem custo, ou seja, eu preciso propagar mais essa informação, de conteúdo que elucide fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado. Ou seja, foi lançada uma fake news, em tese o conteúdo que vai explicar a verdade, entre aspas, deveria ser promovido e ter um alcance maior. Pelo menos essa é o entendimento da apresentação aqui. Ainda não vimos a legislação, como ela vai sair, a redação da legislação, mas esse pode ser um entendimento aqui da apresentação. O terceiro é a manutenção do repositório de anúncios realizados dentro dessas plataformas, para que possa ser acompanhado em tempo real os valores, quem são os responsáveis e monitorar, de alguma forma, todo esse processo, O quinto ponto importante diz respeito à responsabilidade dos provedores de aplicação, também das plataformas, que devem indisponibilizar imediatamente
conteúdos e também contas, ou seja, pessoas podem ser retiradas ali das suas contas, caso coloque em risco, né, essa situação, condutas, informações e atos antidemocráticos tipificados ali no Código Penal. Também que possam trazer, e aí bastante subjetivo, né, comportamentos ou discurso de ódio para promoção do racismo, homofobia, ideologias extremistas, etc. Né? Questão controversa aqui, por vários aspectos, né? Um deles é qual que é o nível de escrutínio que eu preciso para ter um conteúdo removido, né? Se eu preciso só uma solicitação basta, se uma ordem judicial seria suficiente. E também algo bastante subjetivo, né? O entendimento se algum conteúdo ele é de fato um discurso de ódio ou seria uma mera manifestação da liberdade de expressão é algo difícil de se apurar em determinadas situações, o que pode criar uma dificuldade ali na moderação de conteúdo. Em muitos casos pode gerar uma remoção excessiva ali de conteúdo. Na dúvida, né, acaba se retirando, limitando ali a liberdade de expressão como regra, né? Sexto item importante dessa regulamentação diz respeito ao uso de inteligência artificial no contexto eleitoral. O primeiro ponto importante é que o uso de inteligência artificial, e aí não foi definido o conceito de inteligência artificial propositalmente, para ser agnóstico em relação ao tipo de tecnologia utilizada, diz respeito à utilização de rótulos, né? Precisa ser identificado quando o conteúdo for criado por inteligência artificial. O segundo item importante é que fica proibido a utilização de chatbots e avatares para intermediar a comunicação da campanha, ou seja, a pessoa candidata não pode se comunicar ali com o seu eleitor por meio de chatbot e avatares, né? E o terceiro item diz respeito à impossibilidade de utilização de deepfakes, ou a representação virtual de pessoas, né? Como fizemos aqui no boletim semanal do escritório, né? Ou seja, candidatos não podem recriar suas pessoas por meio de ferramentas digitais, né? Normalmente utilizando inteligência artificial, e aí seja por áudio, vídeo, ou a combinação de áudio e vídeo, né? Ainda que eles tenham autorizado isso, a gente não está falando de uso não autorizado também, ou seja, se eles autorizarem ou não autorizarem, fica proibido, porque isso pode, de fato, prejudicar ali o pleito eleitoral e a percepção das pessoas com relação ao conteúdo ali que está sendo passado. Precisa ser o próprio candidato que vai estar ali falando. E, por fim, o sétimo item importante da regulamentação do TSE diz respeito à intersecção entre regulamentação eleitoral e Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lembrar que, a princípio, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por regulamentar a legislação, mas, nesse caso, o TSE trouxe regras bastante importantes e aqui talvez controversas, né? Primeiro é a adaptação das regras da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de forma compatível com a particularidade do tratamento, né? O TSE pretende ali fazer essa compatibilização de alguma forma. O segundo item importante diz respeito à classificação de processos de tratamento de baixo risco, ou seja, aqueles que a gente tem para empresas de pequeno porte, startups, etc., né? O que o TSE fez? Compatibilizou ou considerou que municípios com até 200 mil pessoas devem merecer esse tratamento flexibilizado, né, de certos requisitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, colocando eles como equivalentes a agentes de tratamento de pequeno porte. A questão importante é que a regulamentação da ANPD não define um critério objetivo para tratamento de dados de baixo risco. Não coloca o número de titulares ali envolvidos. O TSE fez isso definindo ali 200 mil como esse número mágico aqui. Terceiro item importante é que as campanhas devem apresentar o registro de operações de tratamento de dados pessoais, o famoso registro das operações de tratamento, ou ROPA, no modelo a ser disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Ou seja, de novo, a Justiça Eleitoral trazendo aqui parte da regulamentação que deveria ser, pelo menos na nossa visão, pela ANPD, sobre como o registro das operações de tratamento deve ser documentado, né? E o último item diz respeito a juízes eleitorais ali poderem solicitar as campanhas, né, para cargo de prefeito, particularmente,
relatório de impacto à proteção de dados no caso de tratamento de dados de alto risco. Curioso para ver como o tratamento de dados de alto risco ele é classificado, já que não existe, pelo menos a princípio, uma classificação objetiva ou jurisprudência suficiente para o tratamento de dados de alto risco por parte da ANPD. E qual seria o nível de escrutínio, aqui, o nível de solicitação, né, para esse documento no âmbito eleitoral. Teses aí a serem construídas, né? Importante colocar aqui é que essa apresentação foi disponibilizada, né, pela ministra Carmen Lúcia, na audiência que apresentou as regras novas para o pleito eleitoral de 2024. Continuaremos acompanhando o assunto e comentando quando a regra oficial, né, a legislação específica com a redação própria, sair para comentário. Continue nos acompanhando aqui para saber mais sobre os assuntos de regulação das plataformas, eleições e muito mais.